Desmame. Por que é tão difícil fazer o desmame? Eu vou começar esse vídeo contando uma história, né? Histórias reais que eu vivo no consultório, e às vezes eu dou uma mesclada com mais de uma história, mas histórias comuns que chegam para mim no cotidiano do pediatra, que é uma mãe que ela vem pela necessidade de retirar o bebê do peito nas madrugadas. Ela deixava bem claro que não queria interromper a amamentação, não queria desmamar a criança. O que a incomodava era o fato do bebê mamar muitas vezes, praticamente de hora em hora, durante a madrugada. Então, esse é um bebê que dormia com a mãe e acordava periodicamente a cada hora, né, em média. E essa mãe, é claro, não conseguia dormir, né, tinha seu sono prejudicado. E isso, obviamente, já estava incomodando muito a mãe. Bem, ao longo da anamnese, eu fui percebendo que essa criança também mamava muitas vezes, inclusive durante a consulta. Era uma criança de mais de um ano e alguma coisinha. É uma criança que também mamava muito ao longo do dia. E aí ela foi me relatando que chegava também ao ponto dessa criança não se alimentar direito, não aceitar bem as refeições principais, comia pouco almoço, né, ou às vezes trocava o lanche pela mamada, porque ela sempre ia para o peito. O fato interessante é que isso não incomodava essa mãe. Ela traz essa história, mas isso não incomodava. Bem, a criança, a gente percebia também uma dificuldade da criança se distanciar da mãe, né? Tanto na hora do exame físico, na hora de tentar examinar a criança. Foi muito difícil, porque a criança colava na mãe muito, né? Ela não saía do colo da mãe. E a criança chorava muito, era um choro de pavor, de pânico, ao ser retirado do colo da mãe. E eu perguntei, bem, se isso aconteceu ou acontecia nas outras consultas com outros pediatras, e ela disse que sim. Bem, o fato é que essa mãe chega com essa história para mim e ela não tinha a menor noção de que elementos psicológicos estão envolvidos aí, né? É muito difícil abordar isso numa consulta, porque a gente vai provocar demais, a gente vai provocar nessa mãe emoções que talvez ela não esteja pronta para resgatar e sentir naquele momento, tá? Mas uma coisa que eu faço, às vezes na primeira consulta, às vezes na segunda, mais comumente na segunda consulta, é eu perguntar para a mãe qual é a sua história de vida. Quando essa mãe conta a sua história de vida, fica muito claro. É uma mãe que foi deixada pelos pais, né, e para ser criada pelos avós. Então ela não tem convívio com o pai e com a mãe. Atualmente diz que tem, mas era um convívio que não era um convívio de qualidade, não foi uma relação bem estabelecida. E, enfim, há uma história de, entre aspas, abandono, de uma mãe que se sentiu abandonada quando era criança, quando foi filha, né? E o que isso tem a ver? Você pode se perguntar, o que isso tem a ver com o desmame? Tem tudo a ver, né? Eu estou fazendo esse vídeo para começar a falar mais profundamente sobre esse tema, que eu vejo que é muito espinhoso. Então, se você tem dificuldade de desmame, se você se encaixa com alguma coisa dessa personagem aí, mas principalmente se você traz no seu discurso falas como eu vejo das mães, como essa mãe dessa história falou: ah, doutor, eu não consigo vê-lo distante de mim, eu não consigo vê-lo chorar, né? Eu acho que ele está saindo de mim, quando ele deixa de mamar, ele está distante de mim.
né? E eu vejo o choro dele aflito e eu coloco de volta. Se você traz discursos como esse, também é muito importante que você reflita sobre essa pergunta que eu fiz à paciente e você se faça essa pergunta. Como foi a sua história de vida como filha? Conte a sua história de vida para você mesmo. E depois você ouça, pode fazer um vídeo, você pode fazer um áudio, ou pode escrever. Antigamente a gente escrevia mais. Mas é importante que você conte a sua história. E faça uma leitura da sua história. Que história é essa que você está contando? Esse é o primeiro ponto. Porque para falar sobre desmame, a gente precisa passar por isso. Precisa passar por isso. E eu vou terminar o vídeo com um pouco do final dessa consulta. Essa mãe chegou para mim dizendo que já tinha ido em 2 outros pediatras e todos tinham orientado sistematicamente como fazer essa retirada do peito à noite, e explicou que o bebê vai ter algum grau de estresse, que o bebê aprendeu a dormir mamando o seio e é por isso que ele não consegue agora dormir sem o peito e vai acordar várias vezes. Mas enfim, os pediatras não abordaram a parte psicológica. E aí, ao longo da consulta, eu cheguei naquelas perguntas, né, que eu citei da história de vida da mãe, e a mãe, é claro, nesse momento de responder, escorreram lágrimas, ela trouxe a consciência àquela história que estava ali muito adormecida, e foi sofrido, claro, naquela consulta a mãe já chorou. Imagine o quanto é doloroso isso, né? E essa mãe me pergunta no final, mas doutor, a gente precisa passar por isso mesmo? Eu precisa trazer essa história da minha infância para a estratégia de desmame, para a gente conseguir desmamar o bebê? E eu respondi para ela, bem, é uma forma mais profunda da gente abordar esse problema. Você já passou por 2 pediatras anteriormente, você viu que isso não resolve assim. Se você quiser passar por isso, vai ter que passar pelo autoconhecimento. Na minha hipótese, né, de experiência clínica, não é uma coisa que eu possa afirmar cientificamente, é uma hipótese partindo da minha experiência clínica, a maior parte dos desmames, e eu acho que alguns psicólogos vão concordar comigo, psicanalistas vão concordar comigo, a maior parte das dificuldades no desmame estão relacionadas a fatores psicológicos da mãe. A dificuldade, e essa dificuldade entrelaçada ao seu passado de vida e aspectos psicológicos que se formaram ali ao longo de sua vida, que estão se refletindo no desmame. Então, o desmame, ou a amamentação prolongada, a amamentação dolorosa, a amamentação que se torna exagerada, né? Uma criança que deixa de comer, uma criança que não deixa a mãe dormir, isso é uma amamentação que eu sou obrigado a chamar de patológica, entre aspas, né? Uma amamentação que está trazendo sofrimento para a mãe e para o bebê prejuízos também. Então, essas dificuldades, na minha opinião, estão muitas vezes relacionadas a fatores psicológicos e que nós precisaremos chegar lá. Esse vídeo propõe isso, o início de outros vídeos que falaremos mais sobre fatores psicológicos relacionados ao desmame, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha e deixa nos comentários aí suas dúvidas e sugestões, experiências.